Bom, pessoal, vamos prosseguir com a nossa frente de eletrostática. Dessa vez, aqui na quarta aula, o nosso tema é a força elétrica, que não chega a ser uma novidade para a gente, pois nós já havíamos trabalhado com essa força de forma bem sutil nas aulas anteriores. Por exemplo, lá na primeira aula, quando eu defini para você o que era uma carga elétrica, eu fiz uma analogia do modelo atômico com o modelo de atração gravitacional que a gente verifica entre a Terra e a Lua. Eu disse para você que quando a gente tem massa, a gente tem força gravitacional. E quando a gente tem carga elétrica, a gente tem força elétrica associada a essa interação entre duas ou mais cargas. Então, essa força elétrica ajudava a gente a entender esta propriedade da matéria que chamávamos de cargas elétricas. A gente vai estudar, a partir de agora, um tipo específico de carga elétrica, que é a carga elétrica pontiforme. Ora, pontiforme é forma de ponto. Então, quando a gente analisa essa definição, a carga elétrica pontiforme é o corpo eletrizado cujas dimensões podem ser desprezadas em relação às distâncias que o separam de outros corpos eletrizados. Isso aqui lembra muito aquilo que a gente viu lá na cinemática, na primeira aula de cinemática, né? A aula de fundamentos, em que a gente via o que era ponto material e o que era corpo extenso. O ponto material era quando nós podíamos desprezar as dimensões do corpo em relação ao todo. Já o corpo extenso, não. A gente precisava considerar essas grandezas, essas dimensões. Então, aqui, a carga elétrica pontiforme, ela é análoga ao ponto material. São dimensões que são desprezíveis. Isso aqui que a gente está pegando dessa vez em relação à distância até outra carga elétrica ou outras cargas elétricas, dependendo do número que a gente esteja trabalhando. Imagine que peguemos aqui uma carga elétrica positiva e temos ali, a uma certa distância, uma carga elétrica negativa. Percebemos que aqui existe uma distância, que representaremos aqui pelo segmento D minúsculo, entre essas duas cargas. E essas cargas são bem pequenininhas, bem menores do que esse meu desenho, né? Porque esse desenho é somente uma representação esquemática, mas essa distância é muito maior do que as dimensões que estamos considerando para essas cargas elétricas. Então, podemos tratá-las como cargas elétricas pontiformes. Além disso, algo que nós conhecíamos desde a nossa aula 2, a nossa aula sobre os princípios da eletrostática, é que cargas elétricas de mesmo sinal, a gente verifica uma repulsão entre essas cargas. Cargas elétricas de sinais opostos, uma positiva e uma negativa, a gente verifica que existe atração elétrica. Isso aqui a gente definia de acordo com a lei de Dufay, que também pode ser chamada de princípio da atração e da repulsão. Então, se pegamos ali uma carga positiva com carga positiva, verificamos uma repulsão. Carga negativa com outra carga negativa, também verificamos uma repulsão. Porém, cargas de sinais opostos, uma positiva e uma negativa, nós verificamos uma atração. Galerinha, note que as palavras atração e repulsão são conceitos que estão diretamente ligados ao que chamamos de força. Quer um exemplo? Imagine aqui que a gente pegue aquele mesmo sistema gravitacional em que nós estudamos as interações entre a Terra e a Lua. Galerinha, a gente percebe, pessoal, que a Terra ela puxa a Lua com uma certa força, né? Estou usando aqui uma linguagem bem informal. E, de acordo com a terceira lei de Newton, que é o que eu lembro aqui no finalzinho do texto, a gente percebe que a Lua também consegue puxar a Terra com uma força de mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. É o que garante a lei da ação e da reação, terceira lei de Newton. Então, matematicamente falando, a gente tem que a força da Lua em relação à Terra vai ser a mesma coisa que menos a força que a Terra causa na Lua. Esse menos vem para indicar para a gente que os vetores possuem sentidos opostos. Mas a gente pode corrigir isso pegando o módulo dessas forças e dizendo aqui que elas são
iguais em módulo, né? E aí fica tudo mais bonitinho para a gente trabalhar. Agora, lembre-se também que a gente tinha essa expressão lá na gravitação universal, né? Para a gente calcular essa força gravitacional. A força gravitacional era igual à constante gravitacional, né? Vezes a massa do primeiro corpo, que eu posso considerar, por exemplo, a massa da Terra, no nosso exemplo, e a gente tem aqui a massa do corpo 2, que no nosso exemplo seria a massa da Lua. E essa distância ao quadrado é referente à distância d entre os dois corpos, como a gente pode verificar aqui. Esse modelo ele é essencial para que a gente possa entender a força elétrica, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então imagine que a gente pegue duas cargas elétricas, a gente vai analisar vários casos para os sinais dessas cargas, tá? Mas é importante por enquanto que você saiba que temos duas cargas Q1 e Q2 e que a gente coloque aqui essas duas carguinhas distanciadas por um segmento de reta representado ali pela letra D minúscula, ok? Então a gente tem aqui o primeiro caso, duas cargas elétricas negativas. Vocês vão ver que a gente pode fazer uma análise bem parecida com o que a gente fez para o sistema gravitacional. Com a diferença que o sistema gravitacional, na física clássica, né, a gente trabalha somente com forças de atração. A gente não trabalha com gravidade repulsiva, né, a chamada antigravidade. Então, por enquanto, a gente tem essa diferença entre os sistemas gravitacionais e os sistemas elétricos. Temos aqui uma carga Q1, temos também uma carga Q2. Percebemos que realmente estão distanciadas de uma distância d. E verifique aqui, pessoal, que como temos duas cargas negativas, de acordo com a lei de Dufay, nós verificamos aqui uma repulsão entre essas cargas elétricas, de tal forma que a carga Q1 está empurrando o Q2 com uma força F1 para a direita, e a carga Q2 está repelindo o Q1 com uma força F2 para a esquerda. De acordo com a terceira lei de Newton, eles constituem um par ação-reação que não é cancelado, já que a gente nota que essas forças atuam em corpos diferentes, né? Nesse caso, em cargas diferentes, e a gente pode dizer que o módulo dessas forças é o mesmo. Então, quer dizer que se a gente verificar aqui uma força de 10 newtons, aqui nós também verificamos uma força de 10 newtons. É mais ou menos o que a gente verifica para o caso em que as duas cargas elétricas são positivas, né? Temos uma carga Q1 que empurra a carga Q2 para a direita e uma carga Q2 que empurra a carga Q1 para a esquerda. Em módulo, essas forças também são iguais. E o último caso seria o caso em que nós temos cargas elétricas de sinais opostos. Verificamos aqui, ó, que a carga Q1 puxa a carga Q2 para a esquerda com uma força que eu estou chamando de F1, e a gente percebe que a carga Q2 puxa, né, atrai a carga Q1 com uma força que estamos chamando de F2. Em módulo, nós também percebemos aqui que essas forças são iguais, porque constituem também um par ação-reação. À medida que Q1 puxa Q2 para a esquerda, Q2 puxa Q1 para a direita. Muito bem. Forças de mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos em corpos diferentes. Galerinha, como é que a gente vai definir essa força elétrica? Para isso, nós vamos estudar a lei de Coulomb. É o mesmo Coulomb que é homenageado na unidade de carga elétrica, para você ver a importância dele, né? Então, o que o Coulomb definiu foi o seguinte: o módulo da força elétrica entre duas cargas elétricas pontiformes é diretamente proporcional ao produto dos valores absolutos das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, o que é que a gente tinha? Se a gente pegasse aqui, por exemplo, essas imagens anteriores, estamos dizendo que essa força elétrica é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as duas cargas. Eu não sei se isso se parece com algo que a gente viu agora há pouco. Fica pensando aí. Então, pessoal, a gente pode pensar que a força elétrica ela vai ser igual a uma constante de proporcionalidade, que eu já vou explicar para vocês, porque quando temos essas relações,
diretamente proporcional a tal coisa, inversamente proporcional a outra, a gente sempre surge com uma constante de proporcionalidade para que possamos consertar as unidades da nossa equação, né? Daqui a pouquinho eu vou te dizer qual é o significado físico dessa constante de proporcionalidade. Temos aqui a carga Q1, a carga Q2. Perceba que estou colocando essas cargas em módulo, porque as cargas também podem ser negativas, né? Mas eu não estou interessado em analisar nenhum tipo de sinal por enquanto. Então, por isso que a gente coloca somente essas cargas em módulo. Pegamos apenas resultados positivos no final das contas. Então, K vezes Q1 vezes Q2, e aqui nós temos a distância ao quadrado, né? Verificando aqui a obediência ao enunciado que nós vimos sobre a lei de Coulomb. Ou seja, a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Daqui a pouquinho a gente vai ver consequências interessantíssimas sobre essa equação, tudo bem? Vamos em frente. Aqui eu detalho para vocês o que é cada grandeza, a força elétrica que a gente mede em Newton, né? A carga elétrica Q1 a gente mede em Coulomb. A carga Q2 medimos também em Coulomb. E aqui a distância a gente mede no sistema internacional com a unidade de metro, né? Perceba que aqui, através dessas observações, nós podemos descobrir qual é o valor da constante eletrostática em termos de unidades. Porque isso aqui vale Newton, isso aqui vai valer metro quadrado, porque é metro vezes metro, né? E aqui em cima a gente tem Coulomb vezes Coulomb. Então, Coulomb ao quadrado. Se a gente isola esse K, joga o metro quadrado para cá, fica Newton vezes metro quadrado, né? E a gente pega esse Coulomb quadrado, traz aqui para baixo, ficaria sobre Coulomb quadrado. Essa aqui seria a unidade para a gente utilizar para a nossa constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade chamaremos a partir de agora de constante eletrostática, tranquilo? E a medição dela é feita justamente nessa unidade que eu acabei de mostrar para vocês. Mas antes de entrar aqui num debate do que é essa constante eletrostática, eu gostaria que você fizesse uma pequena comparação das fórmulas da gravidade, né, da gravitação universal, a força gravitacional, como é que a gente calcula, né, e você comparasse com essa fórmula que nós temos aqui para a força elétrica. Parece que Coulomb deu meio que uma colada na prova de Newton, né? Aquele velho copia, mas não faz igual, mas verifique que aqui as fórmulas elas têm o mesmo jeitão, né? Perceba que aqui nós temos que a força gravitacional vai ser igual a um membro de equação que nota aqui que a gente tem massa 1 e massa 2, já que a massa é responsável por ocasionar a deformação no espaço, que seria a gravidade como a gente interpreta na física, né? Veja que aqui nós temos a força elétrica e aqui nós temos os agentes que são capazes de provocar essa força elétrica, que são as cargas. E aqui nós temos a repetição do termo da distância ao quadrado. E temos também constantes de proporcionalidade, né? Aqui a constante gravitacional e aqui a constante eletrostática. Então essas fórmulas elas são bem parecidas, elas têm o mesmo jeitão, a mesma configuração, e o Coulomb, inclusive, nos seus experimentos, né, ele fez alguns procedimentos análogos para chegar nessa expressão. É um raciocínio mental, teórico, tá? Vai haver uma aula em que eu vou mostrar para vocês um pouco da história da eletrostática. E aí a gente vai ver com detalhe isso aqui que eu estou falando para vocês, tá? Vamos em frente. Então a constante elástica nada mais é que uma constante de proporcionalidade para que eu possa trabalhar com aquela equação de acordo com o SI, né? E ela depende, pessoal, do meio em que as cargas elétricas estão imersas. Geralmente a gente trabalha no vácuo, né? Mas se você trabalhar em outro meio material, você vai ter uma diferente constante eletrostática. É que nem catinga de sovaco. Eu tenho a minha, você tem a sua, seus pais têm as deles, né? Seus amigos também. Então, cada um tem a sua catinga de sovaco específica. E cada meio material possui a sua constante eletrostática também específica. Muito bacana. Galerinha, todas as situações que nós trabalhamos em exercícios do ensino médio são justamente no vácuo.
Quando a gente trabalha no vácuo, a constante é chamada de K0 e o seu valor é de 9 vezes 10 a nona Nm² por Coulomb. Não é necessário que você decore essa expressão, decore esse valor, porque as questões são obrigadas a te fornecer, caso seja necessário para a resolução. Às vezes nem é, como a gente vai ver, mas em muitos casos a gente precisa dela e aí a questão vai ser obrigada a te fornecer. No Sistema Internacional de Unidades, pessoal, e também considerando aqui o vácuo, né, a gente pode ter essa expressão para que a gente calcule aqui essa constante eletrostática, tranquilo? Então seria 1 sobre 4π vezes ε0. Esse ε0 é o valor da permissividade absoluta do meio. Nesse caso é o vácuo, né? A permissividade, pessoal, estuda como é que uma grandeza chamada de campo elétrico se relaciona com o meio. E o campo elétrico é uma propriedade apresentada pela carga elétrica. Inclusive, é tema da nossa próxima aula de eletrostática, tranquilo? A constante aqui, que seria a permissividade, tem esse valor fixo, ok? Então, quando você substitui, ficaria 1 sobre 4π, que é 3,14, vezes esse valor aqui, que é de 8,85, vezes 10 a menos 12. Quando você faz essa continha, aí você chega nesse valor que a gente pegou aqui anteriormente. Então, quer dizer que a força elétrica ela também pode ser expressa de outra forma. A gente viu que a força elétrica é K vezes Q1 vezes Q2. Interprete esse Q1 e Q2 já em módulo, tá? Dividido pela distância ao quadrado. Se você substitui esse carinha por isso, então ficaria 1 sobre 4π ε0 vezes aí Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Essa expressão que chegamos aqui na direita também pode ser utilizada, tá? Mas geralmente a gente trabalha com essa daqui. Bacaninha. Vamos fazer agora alguns exercícios para que nós possamos entender como é que isso cai na prova de vestibular. Duas partículas eletricamente carregadas com mais 8 vezes 10 a menos 6 Coulomb, então são duas cargas positivas, né? Isso aqui é importante de você perceber, são colocadas no vácuo a uma distância de 30 centímetros, onde a constante eletrostática é de 9 vezes 10 a nona Nm² por Coulomb quadrado. A força de interação entre essas cargas é D. Então queremos saber se é de repulsão ou se é de atração, mas quando temos duas cargas positivas e, consequentemente, duas cargas de mesmo sinal, a gente verifica uma repulsão. Então pode ser letra A de AIDS ou letra B de bronquite. Vamos agora reunir os dados para que a gente possa montar a nossa equação de acordo com a lei de Coulomb, né? Então, K vezes Q1 vezes Q2, dividido aqui pela distância ao quadrado. Vamos em frente. A força elétrica vai ser a constante, que é 9 vezes 10 a nona. As cargas têm o mesmo valor, né? Que é de 8 vezes 10 a menos 6. Então, Q1 a gente coloca esse valor e Q2 a gente coloca esse valor também. Perceba que a distância, no enunciado, encontra-se na unidade de centímetros. Nós precisamos fazer uma conversão para que nós possamos trabalhar aqui normalmente. Só que a distância de 30 centímetros, se levarmos aqui para metros, a gente teria aqui 0,3 metros, que você pode interpretar também como 3 vezes 10 a menos 1 metro, né? A gente pode colocar assim porque pode ser que facilite na hora da gente trabalhar com a distância ao quadrado, tá? Vamos em frente. Coloca aqui a distância ao quadrado, ficaria 3 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. E agora basta que a gente faça essas continhas, né? Veja bem, ficaríamos aqui em cima com 9 vezes 8 vezes 8. Eu não vou resolver esse 9 não, porque eu tenho o seguinte, ó. Aqui é 3 ao quadrado, que é 9, né? Então a gente pode descartar esse 9 aqui de baixo com esse 9 aqui de cima. Lembrando que aqui era ao quadrado, beleza? Vamos lá. 8 vezes 8, a gente tem ali 64, né? Então a força elétrica vai ser 64 vezes. Lá em cima, a gente tem várias potências de mesma base. A gente vai repetir a base, já que aqui a gente tem o produto, e vamos somar os expoentes.
Então, 9 menos 6 é 3, menos 6, menos 3. Então, 64 vezes 10 a menos 3. Tudo isso, pessoal, dividido por 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Potência de potência, a gente multiplica os expoentes. 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, aqui embaixo, a gente fica com 10 a menos 2. Esse 10 a menos 2, quando ele vem aqui para cima, ele vem com inversão de sinal. Então, ficaríamos com 64 vezes 10, repete a base, né? Somos os expoentes, menos 3 mais 2, menos 1. 10 a menos 1, você pega a vírgula e volta uma casinha. Então, temos aqui uma força de 6,4 newtons, que é justamente o que consta na letra A de amarelão, que é a nossa resposta. Aqui temos uma força de repulsão e o valor vai ser de 6,4 newtons. Muito bem. Próxima questão. Duas pequenas esferas A e B, de mesmo diâmetro e inicialmente neutras, são atritadas entre si. Ah, bacana, processo de eletrização por atrito. A gente percebe que ao final, uma carga vai ficar positiva e a outra carga vai ficar negativa. Em módulo, a carga é a mesma, porque o tanto de elétrons que um doa é o tanto de elétrons que o outro recebe, não é? A gente viu que nas eletrizações, a gente tem movimentação de elétrons. Então, um vai doar e o outro vai receber. Devido ao atrito, 5 vezes 10 a 12 elétrons passam da esfera A para a esfera B, separando-as em seguida a uma distância de 8 centímetros. A força de interação elétrica entre elas tem intensidade em newtons de. Essa questão é bem bacana, ela é bem completa, porque o que a gente deseja, pessoal, é saber aqui a força elétrica, que vai ser K vezes Q1 vezes Q2, e a gente divide pela distância ao quadrado. Veja que a gente sabe qual é a constante eletrostática, né? Que é 9 vezes 10 a nona, e a gente conhece também qual é a distância, mas a gente não conhece quais são as cargas elétricas envolvidas. Para tanto, a gente vai utilizar uma fórmula que nós aprendemos na nossa primeira aula. A carga elétrica de um corpo vai ser o número de partículas em excesso multiplicado aqui pela carga fundamental do elétron ou do próton, dependendo aqui do que você esteja analisando, né? O número de prótons nós conhecemos, que é de 5 vezes 10 a 12, tranquilo? E aqui a gente tem a carga fundamental de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tranquilo? Veja que o enunciado ele não trouxe essas grandezas porque eu omiti, beleza? Mas aqui a gente sabe que a carga fundamental tem esse valor. É algo que a gente vem trabalhando desde a primeira aula. 5 vezes 1,6 é a mesma coisa que 8. A gente repete aqui a base que é 10 das potências, né? 12 menos 19, aqui a gente tem menos 7. Então 8 vezes 10 a menos 7 coulomb vai ser a carga final desses dois corpos. Vai ser a mesma para os dois corpos porque uma das consequências da eletrização por atrito é que quando nós pegamos dois corpos neutros, ao final do processo de atrito, esses carinhas ficarão com cargas opostas, mas que em módulo possuem a mesma intensidade, né? Então, uma ficaria com mais 8 vezes 10 a menos 7 e a outra ficaria com menos 8 vezes 10 a menos 7. Como aqui a gente só pega os módulos, né? A gente coloca os valores positivos. Então, vamos lá. A força elétrica seria igual à constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a nona. A gente tem que a carga vai ser esse valor que nós encontramos, 8 vezes 10 a menos 7. A gente coloca aqui e a gente coloca aqui também. Repete, basicamente, né? E a gente divide pela distância ao quadrado. Mas essa distância é de 8 centímetros. Então, 8 centímetros você converte para metros, ficaria aqui 0,08 metros, né? Caso você prefira, você pode trabalhar também 8 vezes 10 a menos 2 metros, que não tem problema. Fica até melhor, na verdade. Então, aqui, 8 vezes 10 a menos 2 metros, trabalhando no sistema internacional. Muito bem. Pessoal, tem algumas simplificações que a gente pode fazer já de cara. Veja só, aqui em cima a gente tem 8 vezes 8, que é 8 ao quadrado. E aqui embaixo a gente também tem 8 ao quadrado, né?
pela propriedade aqui de potenciação. Então podemos cortar esses carinhas, porque eles são iguais. Aqui deixa o quadrado para lembrar que esse carinha também vai ao quadrado, né? Bacana. Então aqui sobrou somente o 9, né? Então 9 vezes 10, repete a base, que é 10, soma os expoentes. 9 menos 7 é 2, 2 menos 7, menos 5. Coloca aqui embaixo, 10 a menos 2 elevado ao quadrado é potência de potência, multiplica os expoentes. Menos 2 vezes 2 é menos 4. Então 10 a menos 4. Esse carinha sobe para o numerador com inversão de sinal. Então ficaria 10 a menos 5, 9 vezes 10 a menos 5, vezes 10 a quarta, né? Então ficaríamos aqui com 9 vezes 10 a menos 1. Já que você repete a base, somos expoentes. Isso aqui é a mesma coisa que 0,9 newtons. Bacana! Essa é a nossa resposta, que é o que consta aqui na letra C de Cirrose, né? Ele nem colocou como um 0,9, colocou como 9 vezes 10 a menos 1, que é justamente esse termo que nós encontramos um pouquinho mais em cima, né? Muito bacana. Vamos agora para uma questão mais interessante ainda. 3 objetos com cargas elétricas idênticas estão alinhados como mostra a figura. Então aqui a gente tem 3 cargas, né? A, B e C. Como são cargas elétricas idênticas, então quer dizer que esses carinhas estão se repelindo mutuamente, né? O objeto C exerce sobre B uma força igual a 3 vezes 10 a menos 6 newton. O objeto C está aqui. Finja que todos são cargas positivas. Você pode imaginar, né? Já que temos cargas elétricas idênticas, então ou é tudo positivo ou é tudo negativo. Bacana. Então, como aqui a gente tem repulsão, a gente verifica que C empurra B para a esquerda, né? Beleza. E a gente tem que essa força é de 3 vezes 10 a menos 6 newton. Eu vou colocar aqui simplesmente força de C, para dizer que é a força de C em B, tranquilo? A questão quer saber a força elétrica resultante dos efeitos A e C sobre B. Quer saber qual é a intensidade, ok? Veja bem, a gente nota que A também vai tentar afastar B. Note que A está mais próxima de B. Pela expressão que a gente viu, galera, F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 pela distância ao quadrado. Então, se você reduz a distância, você aumenta a força. Isso vai funcionar direitinho porque todos eles têm cargas iguais. Então, veja que A tem a mesma carga de C, porém, ela está mais próxima de B. Então, a força que ela causa em B é mais intensa, né? Então, aqui a gente tem uma força mais intensa que eu vou chamar de FA, para dizer que é a força de A em B. É lógico que a nossa força resultante aqui, galera, vai ser FA, que é a força menor, menos FC. FC eu conheço, que é 3 vezes 10 a menos 6. Eu preciso agora saber quem danado é FA. Concorda comigo? Primeiro, a gente pode pensar aqui calculando A, para a gente ver se a gente tem todos os dados ou se a gente precisa calcular mais alguma coisa, né? Ficaríamos aqui com a força elétrica, colocar aqui de A em B seria igual a constante eletrostática vezes a carga elétrica de A vezes a carga elétrica de B. Tudo isso pela distância entre A e B, que de acordo com a questão é de 1 centímetro, né? Mas 1 centímetro é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 2. Então ficaria isso aqui ao quadrado. Perceba que não sabemos quem é K, nem quem é QA e nem quem é QB. Então talvez seja interessante a gente olhar para a força que C causa em B, né? Para que a gente possa ver alguma grandeza que seja em comum, ver se dá para trabalhar com algum sistema de equações, trabalhar com alguma razão, né? Porque essa equação por si só não me diz muita coisa. Eu preciso saber quem é essa força, mas eu ainda não tenho dados suficientes. Eu tenho que saber aqui, ó, a expressão para a força elétrica de C em B, tranquilo? Só que aqui a gente sabe que vai ser K vezes QA, aliás, QC, né, que seria uma das cargas, vezes QB. E a gente divide isso pela distância entre C e B ao quadrado. E essa distância vale de 3 centímetros.
3 centímetros é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 2. E a gente coloca isso ao quadrado. Muito bem, temos aqui duas expressões diferentes. Uma coisa que eu posso dizer para vocês é que a gente conhece esse valor. É a força de C em B. E essa força, que aqui eu chamei de FC, né? Ela vale 3 vezes 10 a menos 6. Então, vamos substituir. 3 vezes 10 a menos 6 vai ser igual a K vezes QC vezes QB. Tudo isso aqui dividido por 3 ao quadrado, que é 9. Então, aqui 9 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, que vai ser 10 a menos 4. E agora você pode pensar, meu Deus, complicou, eu não consigo saber quem é essas cargas. Pessoal, a questão falou pra gente que são cargas elétricas idênticas. Então eu posso dizer que QA é igual a QB, que é igual a QC, que é igual a uma carga genérica que eu vou chamar de Q. Tranquilo? Então vê como vai ficar mais simples. Se eu pego aqui em A, separar aqui em duas partes, né, para não dar problema, se a gente olha aqui para A, ficaríamos com a força elétrica de A em B, vai ser igual a K vezes QA, só que QA também vale o quê? Vale Q. E quem vale QB? Vale a mesma coisa, também é Q. Então, Q vezes Q vai ser Q ao quadrado. Muito bem. E aqui a gente ficaria embaixo, ó, 1 ao quadrado é 1, e 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. Muito bacana. Então, quer dizer que se a gente saber quem é KQ ao quadrado, a gente chega na nossa resposta, né? Isso aqui vai ser bastante útil, vê bem. Eu vou pegar esse 9 vezes 10 a menos 4, vou passar para cá, meios pelos extremos, né? Então, 9 vezes 3, 27. Então, 27 vezes 10, que a gente repete, somos expoentes, menos 6 menos 4, menos 10. Isso aqui vai ser igual a K vezes. Então, vê só, pessoal. A gente tem ali QC, que vale Q, e QB, que também vale Q. Então, vai ser Q ao quadrado também. Galera, o que é que falta para você saber quem é a força de A em B? Falta você saber quem é KQ ao quadrado. E aqui você achou esse valor. Então, basta que você substitua. Então, ficaria KQ ao quadrado, só que KQ ao quadrado é a mesma coisa que 27 vezes 10 a menos 7. Coloca aqui, dividido aqui pelo 10 a menos 4, que a gente tinha anteriormente, né? Então, a força elétrica de A em B vai ser 27, aqui repete a base, né? E subtrai os expoentes. Esse menos 4, ele sobe positivo. Então, ficaria menos 10 mais 4, que é menos 6. Então, essa é a nossa força de A em B. Essa é a força A, tranquilo? Então, a força resultante, pessoal, vai ser o quê? Vai ser a força A, que é 27 vezes 10 a menos 6, menos a força C, que, de acordo com o enunciado, é de 3 vezes 10 a menos 6. Então, qual vai ser a força resultante? A força resultante vai ser igual a 27 menos 3, que é 24, e você coloca o 10 a menos 6 em evidência, e aí você encontra justamente a resposta na letra D de diarreia. Muito bem, uma questão bem interessante, com um raciocínio bem bacana para a gente resolvê-la. Vamos agora para mais uma questão bem parecida, só que dessa vez a gente tem uma força resultante nula. A gente tem uma situação de equilíbrio, que não é o caso que a gente viu aqui, né? A gente viu que a força resultante, pessoal, vai apontar para a direita, que é para onde a força maior aponta, né? Então essa carga B começaria a se deslocar no espaço. As cargas elétricas puntiformes Q1 e Q2, posicionadas em pontos fixos conforme o esquema a seguir, mantêm em equilíbrio a carga elétrica puntiforme Q minúsculo, né? Alinhada com as duas primeiras. Então, se a gente tem um equilíbrio, a gente verifica que Q ela fica ali parada no espaço, né? Digamos assim. Vamos em frente. De acordo com as indicações do esquema, o módulo da razão Q1 sobre Q2 é igual a... Galerinha, veja bem, a gente quer o equilíbrio. Então, digamos, por exemplo, que Q2 empurre Q para a direita. Então, quer dizer que essa carga Q1 vai precisar puxar ela para cá, para que a gente tenha o equilíbrio, né? Quer dizer que Q1 e Q2 são cargas de sinais opostos, tranquilo? Justamente para que esse equilíbrio seja possível. Tem como a gente saber, por enquanto, qual é positiva e qual é negativa? Não. Basta que a gente saiba, por enquanto, que a gente tem cargas de naturezas
opostas. Galera, uma coisa que eu vou fazer aqui é calcular qual vai ser a força de interação entre Q1 e Qzinho, ok? Então esse vai ser o nosso primeiro passo. Então ficaríamos aqui, força 1, chamada de força 1, beleza? Tem que ser igual K vezes Q1, eita, esse Q ficou ridículo, né? K vezes Q1 vezes Qzinho, isso aqui dividido pela distância deles ao quadrado, né? Só que essa distância vai ser de quanto? Vai ser de 6 centímetros. Porque perceba que daqui para cá a gente tem 4 e daqui para cá a gente tem 2. 4 mais 2, 6 centímetros de distância entre a carga Q1 e a carga Qzinho. Bacana. Só que eu não posso deixar em 6 centímetros, né? Então seria 6 vezes 10 a menos 2 metros. Então 6 vezes 10 a menos 2 metros ao quadrado, que é o quadrado da fórmula, né? Legal. A gente pode simplificar isso aqui para ficar mais bacana. Então ficaria K vezes Q1 vezes Qzinho, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Seria 6 ao quadrado, que é 36, e 10 a menos 2 ao quadrado, que é 10 a menos 4. Legal. Se a gente olhar para a força de 2 em Qzinho, aí ficaria K vezes Q2 vezes Qzinho, e a gente divide isso aqui pela distância entre a carga 2 e a carga Qzinho. Agora sim a gente usa essa distânciazinha de 2 centímetros, muito bem, que no sistema internacional seria 2 vezes 10 a menos 2 metros, né? Então aqui a gente coloca isso aqui ao quadrado, bacana. Repete aqui o que está em cima, ficaria K, Q2 vezes Qzinho, dividido aqui por 2 ao quadrado, que é 4, e 10 a menos 2 ao quadrado, que vai ser 10 a menos 4. Veja que aqui você tem uma expressão para F1 e tem uma expressão para F2. Mas eu tenho uma condição de equilíbrio aqui. Vamos dizer, pessoal, por exemplo, que essa carga Qzinha, ela seja positiva. Então aqui é positivo, tá? É uma carguinha de prova. A gente vai chamar isso aqui de carga de prova na próxima aula. Aqui a gente tem a carga Q1, vou dizer que ela é positiva. Então quer dizer que a F1 está fazendo o papel de empurrar ela para a direita, né? Se a gente tem aqui Q2, para o equilíbrio, Q2 teria que ser negativa. Então seria aqui F2 puxando ela para a esquerda. Para o equilíbrio, a gente tem que F1 tem que ser igual a F2, que é o que eu vou colocar aqui agora, ó. F1 tem que ser igual a F2. Mas quem é F1? É tudo isso daqui. Então seria K, Q1, vezes Q, por 36, vezes 10 a menos 4. E quem danado é F2? É isso aqui. K, Q2, vezes Qzinho, dividido aqui por 4, vezes 10 a menos 4. Você pode eliminar agora vários termos. Corta K com K, corta Qzinho com Qzinho, corta 10 a menos 4 com 10 a menos 4. Eu quero saber quem é Q1 sobre Q2. Então eu vou pegar agora e pegar esse Q2 e jogar aqui para baixo. E pegar esse 36 e jogar aqui para cima, né? Via meios pelos extremos. Ficaríamos com Q1 sobre Q2 igual a 36 por 4. 36 por 4 é 9. Então, nossa resposta está aqui na letra B de bronquite. Tranquilo? Para que nós possamos encerrar a nossa aula, é necessário que a gente analise ainda a dependência da distância com a força ou da força com a distância e depois a gente vai ver um gráfico que vai traduzir essa dependência. Pessoal, nós acabamos de ver que a força elétrica, de acordo com a lei de Coulomb, pode ser calculada como K, que é a constante eletrostática, vezes Q1 vezes Q2, que seriam as cargas elétricas envolvidas nesse processo, e aqui a gente divide pela distância ao quadrado. Fisicamente e também matematicamente, isso quer dizer que a força elétrica ela depende inversamente, né, do quadrado da distância. O que aconteceria, por exemplo, se em vez de você pegar uma distância D, você multiplicasse essa distância por 2? Porque a gente percebe, ó, que quando a gente tem uma distância D, a gente tem uma força elétrica FE. E o que acontece se você pegar dessa vez 2D? Veja bem, ficaríamos com uma nova força elétrica, né? A gente sabe que essa força elétrica vai reduzir, porque se você aumenta a distância, você diminui essa força, né? Mas como é que a gente teria essa relação? Aqui eu vou chamar de FE', tá? Para indicar a nova força. O K é constante,
Aqui a carga 1 também é a mesma coisa e a carga 2 também não muda, né? Só que em vez de D, eu estou pegando o dobro. Estou dobrando a distância. Então seria 2D ao quadrado. Galera, 2D ao quadrado ficaria 4D ao quadrado, né? Fazendo ali o joguinho com expoente. Pessoal, quem era a força original? Era essa daqui, que era mais ou menos, né? Isso que a gente tinha no outro membro, no membro direito. Então quer dizer que a gente tinha aqui K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, que é justamente o que aparece aqui nesse termo, né? Então isso aqui é a força original. Se você substituir aqui para ficar mais bonitinho, aí a nova força vai ser a força antiga dividida por 4. Então, se você dobra a distância, você divide a força original por 4, que é o que eu coloco aqui como observação. E o que é que ia acontecer se você, por exemplo, triplicasse a distância? Aí ficaria uma nova força, chamada de F2', né? Vai ser igual a K vezes Q1 vezes Q2, que não mudam, e a gente dividiria aqui por 3D ao quadrado, que seria a mesma coisa que 9D ao quadrado. Perceba que a força original também aparece aqui. Isso aqui era a nossa força original FE. Substituindo, para ficar mais fácil de analisar, você verifica que a nova força vai ser a força antiga dividida por 9, que é o que eu coloco aqui para vocês. É isso que significa essa dependência do fator quadrático que a gente analisou de acordo com a lei de Coulomb. Se a gente pegar aqui e jogar essas informações num gráfico, a gente verificaria, pessoal, que o gráfico da força elétrica pela distância, que eu vou chamar de x nesse caso, tá? Entre essas cargas elétricas, temos aqui uma curva hiperbólica, né? Bacana. Então a gente nota aqui realmente os dados que a gente percebeu. Por exemplo, aqui a gente tem o primeiro ponto. Quando a gente tem uma força elétrica qualquer, a gente tem uma distância d. Quando a gente pega aqui e dobra essa distância, a gente verifica nesse ponto 2 que a força cai pelo quarto da força original, né? Então aqui a gente percebe que a distância multiplicada, por exemplo, por 3, a gente pegaria aqui uma força dividida por 9, né? Que é justamente 9 ao quadrado aqui de 3, 4 é o quadrado de 2. Então essa é a variação quadrática que a gente vinha falando até agora. Muito bem. Vamos fazer aqui duas questões bem rapidinhas para a gente conseguir entender essa variação. A intensidade da força atuando entre duas cargas de mesmo sinal é F1, quando as cargas estão separadas por uma distância D1. Se a distância entre as cargas é reduzida à metade, então a intensidade da força entre as cargas vai ser... Beleza, vamos analisar o que vai acontecer, né? Para o caso de F1, pessoal, F1 seria K vezes Q1, que é a primeira carga, vezes Q2, que é a segunda carga, e a gente divide pela distância 1 ao quadrado. Bacana. Agora, eu vou pegar uma nova distância, que vai ser a metade da original. Então, eu vou pegar uma distância D2, que vai ser D1 dividido por 2, que é a metade da primeira, né? Bacaninha. Deixa isso aqui separado. Então, o que será que iria acontecer? Eu vou chamar essa força de F2, para que a gente possa fazer aqui uma comparação. A força F2 vai ser a constante eletrostática, vezes a carga 1 e a carga 2, que não mudam, né? Só que agora a distância é D2. Vai ficar D2 ao quadrado. Só que D2 ao quadrado vai ser D1 sobre 2 ao quadrado. Então ficaria K, Q1 vezes Q2, e a gente divide aqui, ó, D1 ao quadrado, a gente coloca, e aqui ficaria 2 ao quadrado, que é 4. Você pode repetir o numerador e multiplicar aqui pelo inverso, né, do denominador. As regrinhas lá de operações com frações. Então ficaria K vezes Q1 vezes Q2, que era o nosso numerador, vezes o inverso dessa segunda, que seria 4 sobre D1 ao quadrado. Aí agora, pessoal, quem é KQ1, Q2 sobre D1 ao quadrado? É essa força F1, tranquilo? Então eu posso fazer a substituição aqui. Quer dizer que F2 vai ser a mesma coisa que F1 vezes 4.
Então quer dizer que a nova força, que é F2, ela vai quadruplicar. Ela vai valer 4 vezes a força original, que é o que consta aqui na letra A de amarelão. Muito bem. Aqui nós temos justamente uma questão que brinca com essa questão de gráfico. Vamos em frente. A intensidade da força elétrica entre duas cargas de mesmo módulo Q, então quer dizer que temos duas cargas que valem Q, né? Está representada no gráfico abaixo em função da distância D entre elas. O valor de Q em microcoulomb, lembrando que um microcoulomb é a mesma coisa que 10 a menos 6 coulomb, né? É dado por. Então aqui a gente tem também fornecido pela questão o valor da constante eletrostática. Galerinha, se a gente pensar em termos de força elétrica, nós ficaríamos com força elétrica é igual a K vezes Q1 vezes Q2, só que a questão falou pra gente que tanto Q1 quanto Q2 tem o mesmo módulo. Então esse módulo vale Qzinho. Então ficaríamos aqui com Qzinho vezes Qzinho e a gente divide pela distância ao quadrado, né? Veja que a gente sabe qual é a constante eletrostática, a questão nos forneceu. Eu preciso saber quem é a força e preciso saber quem é a distância. Mas se a gente olha no gráfico, esses dados são fornecidos para a gente. Inclusive, esse gráfico sugere este ponto daqui, em que a gente tem aqui uma força de 0,25 vezes 10 à terceira. Muito cuidado com a escala do problema, né? Então aqui ficaria 0,25 vezes 10 à terceira igual à constante eletrostática, que é de 9 vezes 10 à nona. Veja que aqui tem a carga Qzinho vezes a carga Qzinho, então Qzinho ao quadrado, e aqui a gente divide pela distância ao quadrado. A gente verifica que ela é de 3 vezes 10 a menos 6. Novamente, muito cuidado com a escala e com a legenda do gráfico, tá? Muito bem, então 3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Vamos em frente, colocar isso aqui. Então aqui eu repito 0,25 vezes 10 à terceira. Aqui a gente tem exatamente 9 vezes 10 à nona, que você pode repetir. Então 9 vezes 10 à nona vezes Q ao quadrado. Aqui embaixo a gente tem 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 9. Dá para colocar aqui. E a gente tem 10 a menos 3 ao quadrado, que vai ser 10 a menos 6. Muito bacana. Você pode eliminar 9 com 9, não é? Para facilitar a nossa vida. Isola agora esse Q ao quadrado. Então pega esse 10 a menos 6, joga para cá, finge que tem um aqui embaixo, pega esse 10 à nona e joga para cá. Então o nosso Q ao quadrado seria igual a 0,25 vezes 10 à terceira vezes 10 a menos 6, e aqui embaixo a gente divide por 10 à nona, né? Bacana. Então, Q ao quadrado seria igual a 0,25, que eu vou repetir, 10 à terceira vezes 10 a menos 6 vai ser 10 a menos 3, né? Porque repete a base e soma os expoentes. Esse 10 à nona, ele sobe com inversão de sinal. Então, ficaria 10 a menos 9. Quer dizer que Q ao quadrado vai ser igual a 0,25 vezes 10 menos 3 menos 9, a gente tem aqui menos 12, né? E agora eu preciso somente tirar a raiz desse Q ao quadrado. Então, Q ficaria igual a raiz de 0,25 vezes 10 a menos 12. A raiz de 0,25 é a mesma coisa que 0,5. A raiz de 10 a menos 12, basta você pegar esse menos 12 e dividir por 2, né? Propriedades lá das raízes, né? Então, muito bem, 0,5 vezes 10 a menos 6 coulomb. Só que 10 a menos 6 é micro, né? Então, ficaria 0,5 microcoulomb. Resposta, letra A, de amarelão, para encerrar a nossa aula de hoje. Galerinha, muito obrigado por acompanhar até aqui. Caso tenha alguma dúvida, deixa nos comentários, compartilha esse vídeo, deixa um gostei, se inscreve no canal e até a próxima!